Eu queria convidar uma das nossas mulheres aqui, que se quiser fazer algum comentário, falar um pouco sobre a visão delas, sobre os temas que a gente abordou agora pela manhã. Eu acho que seria bastante importante para a gente. O que eu posso falar? É que, primeiro, agradecer, né, a ciência, a todas essas pesquisas, né, porque elas são um alento, né? Cada coisa que eu vi ali, a gente ficava comentando. Eu estava ali do lado com a Cláudia, nossa, que legal, né? A gente escapar disso, a gente escapar daquilo, porque é um tratamento muito complicado, né? É um tratamento que é invasivo, a gente sofre muito com efeitos colaterais, com todas as reações que a gente sente com, enfim, cirurgias, a radioterapia e tudo mais, né? Então, quanto mais a gente puder evitar essas reações, melhor. Melhor para a nossa qualidade de vida, melhor para a reação que as pessoas que estão junto com a gente têm também, que isso importa, né? Importa muito. Né? Então, primeiro é agradecer, né? E, em segundo caso, também fazer o nosso papel de advocacy, para que as pessoas, todas mesmo, elas tenham acesso, né? Eu tive muita sorte no meu tratamento. Eu fiz o diagnóstico, o primeiro exame, no dia 1º de abril, no dia 20 eu já estava operada. E essa não é a realidade das pessoas, mas deveria ser, porque o câncer não espera, né? Então, assim, a advocacy é muito importante. Saber o atendimento correto, buscar alternativas, mas dar acesso a essas alternativas às pessoas. Então, muito obrigada a todos, né? E vamos cumprir nosso papel. Vamos lutar para que isso aconteça para a maioria das pessoas. Obrigado. Acho que realmente acho que esse ponto é fundamental, né? Como a Suzana colocou e a gente viu a questão da pesquisa tão importante, né? Isso foi falado desde a primeira fala. E todos esses avanços, seja em câncer de mama, câncer ginecológico ou qualquer outro tipo de câncer, a questão da pesquisa, dos estudos clínicos, isso é fundamental. Né? Eu acho que além de a gente avançar no conhecimento, no desenvolvimento de novos tratamentos, a gente precisa também ter um esforço muito importante no sentido de melhorar o acesso. Ampliar o acesso, e eu acho que apesar de a gente ainda ter uma dificuldade muito grande no Brasil, a gente tem visto uma aceleração, né, no acesso, até vamos falar de saúde pública, como os próprios inibidores de ciclina. Se a gente compara com incorporações no passado, foi muito mais rápido. Eu acho que isso tem melhorado a passos ainda lentos, mas eu acho que a gente precisa batalhar mais bastante para que isso seja importante também em outros campos. Agora a gente tem momento para perguntas. Vamos lá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes? Pode ficar à vontade. Professor Leonardo da Silva. Não diz aqui. Doutores. Posso fazer uma pergunta? Claro. Fazer uma pergunta para o Rodrigo, para a Suzana, e aproveitar já emendar. É um assunto, tá? Mas cabe os três. Eu queria saber o seguinte: para onde vocês acham que caminha a nossa oncologia? Tá? Aqui, assim, todo mundo sabe, entenda, fala, olha, o caminho nosso é medicina de precisão, daqui 5 anos todo mundo vai estar tomando um medinho para tratar o câncer, com melhores resultados, e o acesso vai ser mais tranquilo, porque tudo isso já vai estar incorporado, ou não. Nós ainda temos muito caminho pela frente, talvez no futuro a gente não opere mais câncer, ou opere mais ainda do que opera hoje. Enfim, eu quero uma discussão filosófica bem rápida que vocês falaram, e como vocês imaginam, frente ao que eles responderam, Juliano, como vai ser o acesso dos nossos pacientes? excelente pergunta. Olha, minha impressão em termos da oncologia, talvez um pouco da oncologia mamária e um pouco da oncologia ginecológica. Eu acho que a precisão no sentido da gente tentar entender melhor cada tumor e as variações dele,
e tentar encontrar os mecanismos melhores para tratar. Então, acredito que a precisão vai melhorar cada vez mais o tratamento. Acho que 5 anos é muito pouco para a gente chegar a essa perspectiva, né? Cada vez os tratamentos estão mais, eventualmente, mais caros, eventualmente são muito tóxicos ou até com toxicidades que a gente não conhecia antes, sabe? Então, por exemplo, a imunoterapia, ela tem toxicidades que a gente está aprendendo a lidar ainda, né? Reações do sistema imune, do sistema endocrinológico. Então, 5 anos eu acho que é pouco. Eu acho que as coisas vão ficar realmente muito específicas. Cada tipo de tumor tem um tipo de tratamento. Mas eu acho que a maneira da gente evoluir isso ainda vai ser mais devagar. Porque algumas coisas são muito específicas e a gente conhece ver um percentual. Então, por exemplo, imunoterapia, ela pode funcionar muito bem, mas é um percentual pequeno dos pacientes que respondem também, né? Não é a grande maioria. Então, ainda tem tanta diversidade nos tumores para a gente entender e tentar melhorar o tratamento. E conforme a gente conhece o tratamento, a gente também aprender a lidar com os efeitos colaterais das toxicidades, né? Então, 5 anos eu acho que é pouco. Mas sim, cada vez as coisas vão ficando mais precisas no sentido da gente tentar encontrar os tratamentos mais adequados. E mesmo os mais adequados que a gente tem hoje, eles só funcionam muito bem para um percentual ainda pequeno de pacientes. Acho que complementando isso que a Suzana disse, né, Luísa, os avanços que a gente teve nos últimos anos, se a gente pegar os últimos congressos, né, que foram avanços, passos muito grandes para alguma parcela de pacientes, algum subtipo de tumor, esses avanços bagunçaram toda uma evidência que os últimos 20 anos produziram. Então surgiram novas perguntas, né, novos sequenciamentos. Então, o que antes se usava numa primeira opção de tratamento, hoje é a terceira. E você tem uma primeira que você não sabe se o que você usava antes vai funcionar como segunda, como terceira, como quarta. Então, essa questão, quando você tem muitas opções, essa questão do sequenciamento de tratamento, eu acho que ficou cada vez mais complexo. E, evidentemente, que a medicina personalizada caminha para esse ponto, né, de você entender o indivíduo do ponto de vista biológico, marcadores, expressões de genes, enfim, mutações, e caminhar para um caminho exclusivo, não para um grupo de pessoas, mas para aquela paciente. Então, eu acho que sim, eu concordo com a Suzana, não acho que isso vai acontecer em 5 anos. A velocidade de produção de conhecimento é muito intensa hoje, né? Então a gente vê estudos, né, que já não é uma pesquisa, é uma família de estudos, né, da mesma linha, com o mesmo medicamento, que hora é para mama, hora é para pulmão, hora é para colo de útero, para útero. Então gerou-se novos insights, novas perguntas, e essas perguntas vão ser respondidas pela ciência nos próximos 5, 10 anos. E daqui a 5, 10 anos a gente vai estar aqui no 10º simpósio, 15º simpósio, e a gente vai falar, temos mais perguntas a responder. Então eu acho que é uma produção de conhecimento constante e que, de fato, o acesso vai ser um problema, né? Eu acho que um problema não, algo a ser resolvido do ponto de vista de custos, né? Do que a gente chama de toxicidade, efeito colateral financeiro, né? Você prescreve um remédio que custa muito ao plano, ao Estado, ao município, e daí não faz sentido você ter um remédio para uma pessoa. Você quer ter um remédio para que todos possam usar, se assim for necessário, tecnicamente justificado. A medicina personalizada é cara. Eu acho que você querer dar um banho de água fria. A curto prazo, eu acho que esse acesso não será possível pelas questões financeiras. O estudo, o desenvolvimento de drogas, de novas tecnologias, requer muito investimento. O Estado não tem como absorver isso a curto prazo. É impossível que essa conta não feche. O que eu, obviamente, não entendo nada de medicina, de ciência, mas trabalhando com isso e vendo do ponto de vista jurídico, e a gente discute muito nos processos as questões econômicas, basicamente a defesa do Estado hoje em dia numa ação é custo. Nem se fala do benefício do tratamento ao paciente. Se você lê a defesa do Estado, parece que ele está falando com um robô, não é um paciente que está lutando pela vida do outro lado. O Estado está errado nisso, ele está defendendo
a questão financeira dele, porque senão a conta não fecha. O que eu quero dizer? A medicina personalizada é cara. Agora, nós temos que pensar a longo prazo, médio e longo prazo. Porque quando você multiplica isso, a produção, o estudo, ele se paga. E a tendência é diminuir o valor, o que vai permitir que isso seja incorporado. Quando a coisa é feita em massa, obviamente o custo diminui. Né? Até que isso aconteça, infelizmente, eu não vejo isso sendo aplicado imediatamente no serviço de saúde, principalmente no serviço de saúde público. Né? Eu acho que a medicina personalizada, quando se tornar uma realidade fática, ela se torna mais barata, porque você não desperdiça recursos com algo que não está funcionando. Só que isso vai demorar um pouco. Sem querer entrar aí na casinha de vocês, eu acho que isso vai demorar um pouco. Não está ao nosso alcance isso de forma tão objetiva. Né? Se você faz um negócio tão mais direto, você não desperdiça recurso. Eu acho que essa é a conta. No começo, não vai ser possível. Nós temos que buscar que isso seja implementado. E eu acho que é um caminho sem volta pela tecnologia, o mundo está diferente. Esse é um caminho sem volta. Né? A médio e longo prazo, eu acho que isso vai tornar a coisa mais acessível. Do ponto de vista legal, a nossa sociedade, ela corre atrás dos direitos. O que eu quero dizer com isso? Uma previsão legal só existe quando a sociedade clama por ela. Então, a previsão para que isso seja incorporado no sistema de saúde depende dos cientistas, dos médicos e da sociedade correr atrás de seus direitos. Se as pessoas ficarem sentadas esperando que isso se resolva naturalmente por pessoas que vestem aí vou correr atrás disso por você, não dá. As pessoas precisam correr atrás. E correr atrás é se manifestar, escolher bem quem vai fazer a sua legislação, porque a legislação está aí para quê? Suprir a necessidade da população. É o contrário. Não é o povo que se beneficia da legislação. A legislação vem para suprir a necessidade. E o acesso à justiça também faz com que isso bata lá nos cofres públicos, que bata lá nas comissões, e aí isso é discutido. Poxa, vamos ver como é que isso aqui agora tem que ser incorporado. Por quê? É mais caro responder isso de forma judicial do que fazer alguma coisa de forma global. Tá? Então, estava me alongando aqui, desculpe, doutor Torres, eu acho que assim, a curto prazo isso não vai acontecer, a médio e longo prazo eu acho que isso virá, mas a passos bem lentos. Concordo plenamente. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Maria Aparecida de Oliveira. Eu quero fazer uma pergunta, né, para todos os médicos que estão aqui. E eu queria saber qual o motivo que demora tanto o atendimento médico para o tratamento do câncer de mama ou para qualquer outro tipo de câncer. Porque a gente pega nas listas, a gente pega, porque tem 60 dias para a gente iniciar o tratamento com todos os exames, com todos os medicamentos que a gente tem que fazer. Por que demora tanto? Quando eu descobri o câncer de mama, eu corri atrás, muito rápido, para mim poder fazer. Paguei vários exames particulares e na hora que eu cheguei no SUS, eu tive que ir atrás, porque eu acho que não tinha mais condições de ir atrás particular, né? Então, assim, foi graças a Deus, a Rosa de Amor que me acolheu, né? A doutora Célia estava no postinho, me acolheu e comecei dando andamento. Demoraram, gente, 6 meses para mim poder iniciar o tratamento. Então, assim, é uma coisa assim que eu queria saber qual o fundamento, aonde a gente tem que ir mais além disso, de poder fazer mais cobrança, quando que a gente chega a algum lugar junto com outras pessoas, como Rosa Amor, para a gente ter mais ação no nosso tratamento.
dentro do sistema, existem 2 tipos de atraso, a gente estudou isso recentemente. Então, tem um atraso que é o paciente conseguir ter o diagnóstico, então, por exemplo, sentir uma alteração na mama e procurar ter acesso a uma biópsia. E a partir disso, ele conseguir, dentro do sistema CROSS, ser inserido no centro de referência de tratamento. O que eu acho que eu achei muito importante hoje ter sido falado é que cada Secretaria Municipal de Saúde, ela tem sua rotina de inserção no sistema CROSS. Cada município tem uma quantidade de vagas no sistema CROSS previsto de acordo com, não tanto de acordo com o tamanho daquele município, mas aleatoriamente pelo número de vagas. É cota, né? É uma cota, exato. É. E aí tem no final do mês um resquício. Se sobrou vaga, cada município pode inserir um ou outro caso a mais. Então, a realidade é que, no fundo, cada Secretaria Municipal de Saúde sabe o tempo em que aquele paciente está lá esperando para entrar no sistema. E eu, quando recebo, vejo a data da biópsia e o dia que eu estou atendendo. Então, são 6 meses. Piorou mais ainda na pandemia, porque o paciente não conseguia chegar na unidade básica, porque a unidade básica estava voltada só para atender a pandemia. Então, ele não conseguia nem ser inserido no sistema CROSS. Os centros de referência de tratamento, especialmente daqui, da região, colocam que eles estão no limite do que eles são reembolsados. Então, assim, olha, mas eu só recebo para tratar 50 pacientes. Se eu tratar 70, eu recebo 50. Então, o que eu acho que é mais importante? Transparência. A gente exigir mais transparência, né? Porque a última publicação de 2019 do Ministério da Saúde dizia que o tempo para atendimento era 59 dias. Está publicado. E a gente sabe que não é mais. Então, acho que é transparência. A gente exigir, e isso é lei também, que cada município diga quanto tempo ele tem paciente na fila. Isso vem dos gestores. Porque eu tenho gestores que falam, não, eu sei que tem 150 na fila. Eu falei, onde que está isso escrito? Né? Qual órgão que está dizendo que tem 150 na fila, que tem 200 esperando na fila? Por que isso não é divulgado? Né? De cada município. Então, acho que é a transparência que a gente tem que buscar. Né? E eu tenho um contraponto. Eu vou fazer um contraponto aqui. Sem brigar comigo em casa. Só falo. Essa é a visão, uma visão administrativa e operacional de como funciona o sistema. Eu vou lhe dar uma sugestão de como fazer isso acontecer. A legislação, ela prevê o que deve ser feito, mas infelizmente ela não é auto-aplicável. É importante que as pessoas conheçam os seus direitos. Por exemplo, através do Rosa e Amor. Deu 60 dias, no próximo dia, vá à justiça. A justiça vai lhe socorrer e vai lhe dar o direito de garantia e a garantia do tratamento. O sistema tem uma vaga, uma cota para a cidade de Louveira. Esse é um problema que os entes da federação têm que resolver. Se a lei está lá e lhe garante esse tratamento, é porque teve um estudo que diz que o seu tratamento deve começar em 60 dias. Então, a informação é uma ferramenta importantíssima. Essa é a maneira, foi o que eu pesquei da sua pergunta. Essa é a maneira que as pessoas têm de fazer valer os seus direitos, que é o início do tratamento. Bom, eu queria agradecer a todos os nossos colegas palestrantes, doutor Igor, doutora Suzana,